Muito boa noite, sejam bem-vindos novamente ao Penha Digital. Hoje nosso bate-papo é sobre o nosso futuro e próximo workshop de oratória. E vocês vão saber alguns detalhes importantes. Mas antes, vamos aos nossos patrocinadores. Está funcionando ali também, Sademir? Tudo 100%. Está ali? Tudo 100%. Júlio Lanches, o tradicional lanche. Há 28 anos, sempre a sua melhor opção. Líveis Construtora, detalhes imperdíveis e padrão elevado. Cadmus Escolas, Escola de Formação de Vigilante. Marcenaria Schmegel, móveis planejados com qualidade. Academia Pelé Team, Escola de Artes Marciais, do nosso amigo vereador Luciano de Jesus. Pesque Pague Barracão, toda sexta e sábado, bailão a partir das 21 horas e tarde dançante no domingo, com bingo. Uma rodada de bingo, uma rodada de dança. Chega a costela. Não, mas você pode pedir, tem porção, tem peixe fresco, você pede para fazer na hora, pede para guardar, levar embora, enfim. Um abraço, meu amigo Leopoldo Volpe. 3A, a maior distribuidora de camarão Santana do estado de Santa Catarina, Pousada do Rei, o seu destino pertinho da praia e do Parque Beto Carreiro. Terraplanagem Marquete, sonhos, alimento sucesso. Nós realizamos os seus sonhos. Ilume, clínica multidisciplinar, cuidando do seu corpo e da sua mente. É isso, pessoal. Então hoje nós vamos falar aqui um pouco do nosso workshop, que teríamos a definição da data, já temos do local, mas ainda estamos aqui pensando, inclusive queremos a participação de vocês. Se a gente faz na última semana agora do mês de março ou primeira semana de abril, considerando que muitas pessoas são dependentes de recebíveis, às vezes preferem encaixar ali na semana do pagamento, embora não seja um valor que necessite esperar o pagamento. Ó, muito conhecimento e pouco dinheiro. Então agora, conversar, vamos aqui pela ordem. Primeiro, a Lisiane. Lisiane, pode falar com a nossa audiência ali, quem és tu, o que lhe move, trabalho. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigada, Ed, pelo convite. Então, eu sou a Lisiane Emily Diniz, eu sou fonoaudióloga, me formei em 2017 pela Universidade Federal de Santa Catarina e desde então eu atuo na fono, na verdade, com todos os tipos de público. Atualmente tenho dado mais ênfase ali para as crianças com dificuldade de linguagem, atrasos, transtornos do neurodesenvolvimento, entre outras situações. Que bacana. Quanto tempo já nessa missão de vida? Uns 7 anos, quase 8. Quase 8? Uhum. É. E tu, Fernanda? Oi, pessoal, boa noite. Eu novamente, né? Sou Fernanda, psicóloga. Vocês conheceram um pouquinho da minha história na última semana. Eu atuo desde a minha formação com os transtornos do neurodesenvolvimento, também atendo adultos, crianças e adolescentes com transtorno, além dos transtornos também com questões de ansiedade, depressão, outras dificuldades. E onde assim vem desenvolvendo parcerias multidisciplinar e trabalhando bastante palestras. Isso é importante. Então, a ideia de fazer o workshop, já vínhamos falando com algumas pessoas há algum tempo. Sempre me perguntavam, tenho muitos colegas que falam, quando for fazer um júri, quando for fazer um podcast eu também queria. Tem uma galera que está na lista, mas eles têm alguma reserva, mas ao vivo, dá pra gente fazer e editar, não sei o quê. O nome live já te remete a isso de ser uma coisa ao vivo, e é como se estivesse falando na sala da tua casa, alguma coisa assim. É claro, até você se acostumar demora, não é fácil realmente. Tanto é que está entre um dos maiores medos da humanidade, o de falar em público, de falar com pessoas que você não conhece. É que falar em público, a gente vê muito a questão do medo do julgamento, né? Então vem automaticamente o que o outro está pensando, se eu estou falando certo, se eu estou falando errado, onde eu vou errar, como se posicionar. Então, assim, esse falar em público que tem prejudicado muito, que é a nossa questão de autoestima, do nosso ego inflamado. Isso acaba impactando também na fluência da fala. Então, muitas vezes a gente fica nervoso, a gente já não consegue ter uma respiração adequada, a gente já começa a gaguejar, já começa a se atrapalhar nas palavras. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Daí perde a qualidade do que está falando, já começa a ficar mais retraído, não se solta, começa... Outra coisa que é comum é no final das frases a pessoa dá uma perdida na energia, ela começa a falar, aí você não consegue entender, você tem que ficar prestando atenção.
Isso acaba sendo ruim e muitas vezes é desencadeado quando é criança, o pai ou a mãe ou o professor fala, mas você não fica quieto, você não para de falar, né? E a criança às vezes fica com um trauma e aquilo ela leva para a vida adulta. Aí tínhamos um desenvolvimento tecnicista até a década de 80, 90, que você era pago para trabalhar e não para falar, né? Hoje toda ideia é bem-vinda, graças a Deus que mudou isso. Mas aí eu ouvi isso muitas vezes quando eu era mais jovem. Ah, eu pensei que... Não, você não é pago para pensar, só para executar, faz a tua parte aí e já tem gente que está recebendo para pensar. Isso me deixava muito tiririca, né? Eu falava, mas que barbaridade, estou querendo ajudar, não vai ter um custo adicional para isso. Mas era a nossa realidade. Aí a pessoa, lá naquele tempo, o sujeito que está no mercado de trabalho hoje com 30, 40, 50, que pegou um resquício disso, às vezes ele não consegue desenvolver na equipe dele e falar. E hoje eles chamam de soft skill, essa habilidade de lidar com pessoas. E o sujeito acaba não priorizando, não colocando energia nisso. Hoje eu ainda vi que está lá no ranking das 15 profissões atuais. A primeira é um técnico, alguém que saiba lidar com a inteligência artificial. E a segunda, que já vem ocupando o primeiro e segundo lugar talvez há milhões de anos, a habilidade de comunicação. É que a comunicação, a Lisa vai explicar melhor, mas a comunicação é a forma como você se posiciona perante ao meio. Então assim, Fernanda, eu tenho medo de falar, tenho medo de conversar, mas pensando assim, como que o Edivaldo vai saber o meu pensamento? Como que eu vou passar a informação para os outros? Primeiramente, você é a cara. Então assim, você tem que ter autonomia e tem que ter conhecimento. Você tem que ir em busca de embasamento para você ter autoridade sobre aquele assunto. E a outra demanda, automaticamente, quando você tem essa demanda, você tem esse estudo, na hora de você pôr em prática, é sobre você se impor em cima daquilo que você estudou. Então, você tem que ter autoridade sobre o assunto e tem que se sentir à vontade. Então, assim, quando você tem assim, a minha autoimagem, como será que eu tô? Como que eu tô falando? Você tem que tentar isso e reconhecer isso em você. Então, assim, quem eu sou, quem eu penso a meu respeito é o primeiro passo. Se encontrar. E hoje eu ainda falei com duas pessoas, um abraço Cadu, um abraço Luan. São dois opostos, eles estavam no evento hoje, e daí um falou que acelera demais e o outro freia demais, né? Então um é devagar e o outro é muito rápido. Daí eu falei, mas o bacana é o seguinte, que vocês têm que desenvolver a habilidade que vocês já têm em se comunicar, mas cada um dentro do seu perfil. Porque dependendo da situação e das circunstâncias, você conversar com alguém ponderado, olá, boa tarde, eu gostaria disso, daquilo, te dá uma paz de espírito. Só que tem momento que é rápido, tem momento que você não tem tanto tempo disponível, aí você acelera. Então, cada um se descobrir que ele funciona melhor nesse ou naquele momento, aí ele programa a agenda dele, aquele que fala mais devagar. Ele pode ter um número menor de atendimento, não vai prejudicar a carreira dele em nada, porque daqui a pouco ele começa a melhorar a assertividade dele. Então a conversão acaba sendo maior. E aquele que é mais afoito, pega aquele lá para fazer a primeira peneirada. Porque você tem que, quando você vai em comércio, alguma coisa, você não fala com o especialista já. Eles não vão ter especialista para tudo. É igual ao call center. Você liga, dá um monte de comando, depois de 5, 10 minutos é que eles vão te encaminhar para alguém, entender qual que é a tua necessidade, aí qual que é a pressa. Você não tem pressa, você quer resolver. Agora quando for narrar o poder, não tem como ser muito devagar, né? Tem que se sentir livre, tem que se sentir solto, porque o medo e a insegurança te trava. Então assim, quando a gente fala sobre a autoridade do assunto, é sobre conhecimento, é quando você vai dar uma palestra, alguma situação assim. Mas quando é uma conversa informal, um ambiente tranquilo, às vezes é só uma pergunta que você precisa responder com clareza. E você não desperdiçar a oportunidade de treinar. Eu sempre falo, você não pode desperdiçar palco. Exato. Alguém pediu ali para você falar, está no ambiente informal, se não está vinculado, não está comprometido, não vai lhe custar nenhum dinheiro, a exposição faz parte, ele já vai treinando. Fala um pouco aí, Lisiane, porque nós estamos aqui gastando. Mas é como a Fernanda falou mesmo, né? Toda essa questão aí da comunicação, você também, Ed, colocou bem. Mas assim, às vezes a gente também tem aquele ideal, né? Eu quero falar igual fulano. E muitas vezes aquele padrão que a gente quer chegar não combina com a gente.
Então a gente tem que entender também qual que é o nosso perfil, com o que eu me identifico mais, para a gente conseguir se adequar e também ter adequação aí da situação. Sim, isso é fundamental. Sintomas frequentes quando a gente vai fazer uma entrevista, uma palestra, algo que a gente tem que se expor. Suor na mão, aceleração do coração, aquele disparo, aquela ansiedade, parece que dá aquele... Eu sei tudo, mas na hora de falar parece que dá aquele branco na cabeça. Meu Deus, o que eu tinha que falar? Na faculdade eu aprendi que eu olhava pro ar-condicionado. Era dia da minha apresentação. Eu falava, olha, foca alguma coisa, algo objetivo. Foca no ar-condicionado e como se você estivesse falando pra você e não tivesse mais ninguém. Você vai ali, é bem objetivo, porque você, naquele momento, como na faculdade, eu tinha estudado para aquilo. Então, eu falava, eu sei a demanda. Mas quando eu olhava pro olho do meu amigo, parece que, meu Deus, ele sabe mais do que eu. Aquele medo, aquela insegurança. Porque é lógico que a gente está no ambiente para aprender, mas mesmo que você sabe que você está no ambiente para aprender, gera aquele medo. Exato. Porque ela vai saber mais do que eu, aquele desespero. Então eu focava no ar-condicionado, aí eu começava a falar aquele tagarela. Aí fluía. Aí de repente eu tava gostando de todo mundo, tava puxando assunto e ia embora. E às vezes tem um receio de esquecer alguma informação. No meu caso, eu era natural ali de Florianópolis, então a gente fala muito rápido. Principalmente quando a gente fica nervoso. Então, no meu caso, eu começava, vamos articular um pouquinho mais, né, com mais cautela, articular bem, que daí a velocidade de fala já diminui e as coisas vão fluindo, caprichar na respiração para ajudar a controlar também esses sintomas. Então, a respiração é fundamental para a gente ter uma boa fala, uma boa comunicação, já ajuda também a regular batimento cardíaco, pressão arterial, que fica muitas vezes alterado quando a gente está nervoso, ansioso. Então a gente vai dar algumas dicas nesse sentido, algumas orientações disso no workshop. É muito interessante. Então uma coisa que eu gosto de dizer sempre é o seguinte, olha, qual que é o sentido de você pegar, por exemplo, uma lata de refrigerante e estar tomando cerveja nela? Você cria ali um subterfúgio, alguma coisa que acaba sendo uma indução a alguém pensar uma realidade que não é a realidade que está ali. E isso na comunicação ela afeta bastante. É a mesma coisa que eu chegar aqui para vocês, cabisbaixo, sem energia na fala, e dizer, nossa, hoje eu estou muito feliz, eu estou muito alegre. Minhas palavras estão dizendo uma coisa, mas meu corpo está desmentindo as minhas palavras. Ou eu falar que chegar aqui acelerado, nossa senhora, hoje eu estou muito triste. Não faz sentido. Então a gente está dando exemplo extremo. Mas às vezes você numa entrevista de emprego, ou para transferir uma informação, está trabalhando, alguém te passa uma notícia, olha, a empresa infelizmente vai ter que desligar 10% do quadro. Imagina você dando uma informação dessa para o teu subordinado, para o teu colega de trabalho, projetando um desenho de um sorriso no rosto. Parece que você está gostando da situação. Imagine, talvez ninguém vai te falar nada, mas o mal-estar que você vai causar. Vai dar a informação de que alguém sofreu um acidente de trânsito. E tem gente que fala rindo. E não é nem porque a pessoa quer rir. É porque às vezes ela está nervosa. Então eu conheço um cientista, acompanho o trabalho, nossa, é fenomenal. O cara sabe muito. E daí ele fala e você vê que parece que está desenhando os olhos, aí cai em descrédito. Ele vai lá e traz uma informação, olha, o aquecimento global os últimos 50 anos. Eles falam, eu não sei se você está falando sério, você está brincando. Então todas essas, por isso que falam de soft skill, a plasticidade da comunicação, porque é a capacidade de você pegar a tua comunicação, que muitas vezes já é boa. Se você está com 15, 20, 30, 40 anos, você não morreu de fome, é porque você se comunicou. Tua mãe, né, aprendeu como você pede fala, comida. Quem tem boca vai a Roma. Então aprendeu. O que tem que fazer agora é melhorar. E por isso que a gente está falando. Por ser um desafio e uma coisa que muitas vezes as pessoas não se dão conta de que é possível melhorar. Se você começar a correr hoje e persistir, não tiver problema de joelho, por isso que a gente tem no workshop vai ter a figura da psicóloga e da fono, porque a gente vai falar de oratória, antes nós temos que ver se não há um fundo psicológico de bloqueio e se também não há um problema com a musculatura articulatória da fala. Então é a mesma coisa, você começa a correr, se você não tem problema de joelho, tem um tênisinho mais ou menos, a saúde está
em ordem. Se você começar a correr hoje, daqui 3, 4 meses vai estar muito melhor se você fizer isso todo dia. Então, com as dicas que nós vamos fazer, workshop prático, você aplicando, você vai perceber a diferença em uma semana, em um mês. Você vai sair de lá. Eu particularmente gosto de falar. Então, quando eu chego, pego uma plateia, eu já pergunto lá como é que é o teu nome, o alcance da minha voz. Quando se tem recurso audiovisual, você vai ter o telão, alguma coisa, e mais o microfone. Porque nós temos que ter alguns cuidados. Falar muito alto incomoda quem é mediano. Digamos, quem está no nível de estresse. Uma pessoa hipersensorial, uma pessoa que está no nível de estresse, o som, isso irrita a pessoa. Então ela não vai prestar atenção, ela vai estar incomodada. Vai perder o foco. E a gente consegue, às vezes, perceber quem chega lá, por isso que é bacana você, quando chegar numa plateia, conhecer o ambiente. Já apresentar a plateia para o teu cérebro. Como é que você faz isso? Nós vamos passar no workshop. Mas as pessoas vão chegando, aquele que tem uma sensibilidade maior ao som, ele já não senta na frente. Ele olha onde está a caixa de som, aí isso é quase instintivo, ele vai para lá. Aí você começa a fazer uma parte introdutória e observar a movimentação. Aí você se movimentou no palco, você já vê que tem gente que é extremamente visual, que ele vai te acompanhar, ele vai fazer um scanner de você para lá e para cá. Vai ver que tem gente que está olhando para o horizonte, esse possivelmente é o auditivo. E você vai ver que tem gente inquieta, que esse é o sinestésico, que já tem que chamar. Como é que é o teu nome? Vinícius, vem aqui me ajudar e tal, e já colocar para participar. É bacana, vocês vão apreciar cada minuto. O problema é que vai ser pouco tempo, né? Vamos ter que trabalhar muito. Vai ter um coffee break na metade das apresentações. A gente vai fazer mesa redonda, todo mundo vai ter a oportunidade de expor a sua dificuldade. E daí nós vamos fazer então, esse coffee break, o espaço de network. E depois a gente vem com outras considerações. E o bacana é que nós vamos preparar já está pronto, nós vamos botar no grupo o Google Forms para colocar lá qual que é teu maior desafio, tua maior dificuldade, para a gente conseguir também já personalizar alguma coisa. A maioria já é mais do mesmo, digamos assim. A gente já tem um extrato grande das deficiências, não diria deficiências, limitações, sei lá. Demandas. Demandas, né? Porque não é deficiência. A pessoa, conversa bem, eu paro na rua, às vezes, quando eu encontro alguém em estado de rua, e eu, em condição de rua, e eu estou com tempo, e eu estou com vontade de pagar um almoço, alguma coisa para aquele caboclo, mas antes de falar 10 minutos, ele não leva. E daí eu vou lá e pergunto, né? Ele não quer responder, mas como eu vou pagar pela meia hora dele um almoço, tá bem valorizado, né? Menos de meia hora. Aí eu já falo, daí cabra velho, o que tá fazendo aí, bicho velho? Você não daí começa a desembolar. Eu falo 1, 2 minutos, daqui a pouco o cara abre ali, falando. E você vê que a pessoa articula as ideias, gesticula, coisa maravilhosa. O ser humano se comunica com perfeição. O problema é quando ele encontra alguém que não é do círculo de amizade dele. Aí já era. Tudo aquilo que ele sabia, ele perde a chave da caixa das informações e não consegue abrir. Isso, essa chave se chama insegurança. Que você pode ter um trauma, como você também pode ter tido Da mesma forma que pode ser um trauma, também pode ser uma lesão que você tenha, né? Uma deficiência, alguma dificuldade, e você cresceu com isso. Então, às vezes você não trabalhou da forma correta e você teve que ir pelo desespero. Então, hoje, quando você se encontra frente a essa situação, é onde você se trava. Eu falo por experiência própria. Vou passar uma entrevista de emprego. Eu não gosto de sair sem falar, você já está contratado. Eu observo todas as formações, ao jeito que a pessoa está me entrevistando. Eu observo, eu escaneio ela, eu olho se ela é casada, observo se tem filhos, se gosta de uma bebida, porque a pessoa, por si, no corpo, no comportamento, na fala, na visual dela, já expressa quem ela é. Não é nem você cativando, mostrando o ambiente para ela, acolhendo, você deixa ela segura. Então eu não estou pagando, eu estou motivando ela, eu estou recompensando ela e automaticamente eu gostei com a minha resposta. Porque eu não gosto de ser ansiosa, não. Eu falo, não, tem que ser aqui com sim ou com não. Esse talvez pra mim não rola. Vamos analisar, qualquer coisa a gente entra em contato. Eu estou esperando uns contatos desses até hoje. Desde quando eu era adolescente. Eu sempre saí, eu sempre sentava na mesa, não, peraí,
Isso antes de eu ser psicóloga, tá? Eu sempre avaliava ali. A minha mãe fala que às vezes tem a questão de você ficar elogiando muito o outro. Mas quem é que não gosta de ser elogiado? Então, assim, se tem insegurança, você tem uma dificuldade no ego. Então, se você elogia a pessoa, você está crescendo o ego dela. Então, você cria um ambiente de segurança para você ter o resultado. É interessante. Então, eu até anotei aqui. Você vai comprar alguma coisa. Um imóvel, um carro. Você vai comprar de quem? Aí nós temos lá a definição de retórica pelo Aristóteles, que é o patos, mas não é um bicho, né? O bípede penoso, patos, ethos e logos. Então você precisa dessas três informações: a credibilidade, a autoridade de quem está falando, a capacidade que aquela informação tem de lhe gerar alguma emoção. Vou comprar um apartamento porque é de frente para a praia, porque tem um espaço pet para levar meu bichinho, e o logos, aquilo tem que fazer uma lógica. Daí no mundo do ser humano tem que ter lógica do que você vai comprar, não está perdendo dinheiro, é um investimento, além de tudo vai valorizar, etc. E aí eu falando com os corretores que fizeram esse treinamento hoje, aí eu falei: de quem você vai comprar normalmente? Você vai comprar de quem você gosta. Então, primeiro você tem que fazer o quê? Se você é vendedor, você tem que fazer o teu possível cliente ir com a tua cara. Aquele troço do que o santo bateu. Então você tem que criar um rapport, você tem que fazer esse espelhamento neural, você tem que tentar entender a necessidade dele, tem que ser o mais honesto possível, porque vai atender lá um cliente de 30 anos. Se esse sujeito viver durante mais 50, morrer com 80, ele vai gastar dinheiro durante 50 anos. Ele pode ser teu cliente, você mudou de emprego. Não sou mais corretor de imóveis, agora estou trabalhando na Bolsa de Valores, não sei o quê. Se você for lá e apresentar o teu produto, ele gostar de você e tiver disponibilidade, ele vai investir. Foi para uma loja de carro. Agora estou num outro ramo, ele vai comprar. Aconteceu comigo já. O cara trabalhava numa loja, eu não era cliente da loja. Eu era cliente dele. Ele mudou de loja umas 3, 4 vezes que ele mudou. Ele falava: Divaldo, agora estou trabalhando em tal lugar. Ele foi meu cliente do escritório e eu comprava lá. Ele sabia já as cores de terno que eu gosto, camisa. Hoje tá assim, eu ia lá. Cheguei a comprar 6 ternos numa pancada só. Mas por quê? Porque você compra de quem você gosta. Pode ser o melhor produto, pode ser o melhor vendedor, pode ser o melhor tudo. Se você não for com a cara, não adianta. É igual insistir pro vegano comer o melhor bife suculento. Para ele não faz sentido. Então, se isso faz sentido para você, fique ligeiro, que nosso workshop está logo ali, né, cara? Vê se alguém tá colocando sugestão ali, Ademir. Vê se tem alguma sugestão ali no Insta. Vê se tem alguém falando alguma coisa ali. Eu não sei nem se a gente, eu acho que nem mandou um link lá no... Só o pessoal só tem um monteiro de gente assistindo, só. Coisa boa. Eu já assinei pros 10 aqui. Aí sim. Porque a gente ia colocar lá no grupo, mas não tem problema. Depois a gente manda o link do gravado, né? Depois e como já está no grupo, daí se tiver sugestão, ele coloca ali. Para mim é melhor tal dia. Claro, a gente não vai conseguir adequar a nossa agenda com a agenda de todo mundo, mas contemplar a maioria e já deixar quem precisar. Vamos fazer uma periodicidade nisso, né? Agora eu vou descansar aqui, vocês trabalham um pouco. Puxa a Lise, que ela adora falar. Lise. Então fala pra gente aí os cuidados mínimos que devemos ter com a voz, porque é uma ferramenta de trabalho. Isso mesmo. Quando a pessoa está gripada, ela trabalha com o público, ou trabalha no departamento que precisa falar, ela fica impossibilitada. Isso. Então, assim, os cuidados básicos com a voz, com a sua comunicação, envolvem desde muita hidratação, né, porque a estrutura ali principal, uma das estruturas principais são as nossas pregas vocais. E elas são recobertas por uma mucosa, e essa mucosa precisa estar hidratada. Senão aí já aparecem as rouquidões, já vem as falhas na voz. A gente tem que ter cuidado também. Você comentou em falar alto. Quando a gente fala muito alto, quando a gente tem um esforço vocal muito grande, a gente também pode acabar machucando prega vocal, pode dar os calos ali, os nódulos em prega vocal. Então a gente precisa ter muito cuidado. Então, assim, o básico é evitar os abusos vocais, não gritar,
também não falar muito baixo, o sussurrar também é um esforço vocal. Então a gente tem que falar na intensidade mais natural pra gente. Achar o Isso, a gente não precisa nem forçar para mais nem para menos. A gente tem que falar onde for confortável pra gente, né? Então, falar nesse tom confortável, fazer muita ingestão de água, sempre ter a garrafinha que a gente tem a nossa, para estar hidratando pelo menos um golinho ou outro durante o uso da voz. Isso é bem importante. Evitar os abusos com os extremos, né? Tanto de quente quanto de frio, quando for utilizar a voz. Também, porque tem pessoas que são mais sensíveis. Então, quem não tem nenhuma sensibilidade, ok com temperatura, mas quem tem que evitar, assim, os gelados. Eu percebo quando eu vou fazer, por exemplo, se vai para uma palestra, alguma coisa, vai falar durante 1 hora e meia, quando você toma, porque você já tem que fazer um aquecimento vocal. Isso, principalmente antes do uso prolongado da voz. Então, se a gente não aquece, a chance da voz falhar, da gente começar a ter vontade de pigarrear, vir a tosse, é muito alta. E isso prejudica mais ainda a voz. E na frente do microfone? Então, prejudica mais ainda, porque as nossas pregas vocais, elas são assim, como se fosse um V. E aí, quando a gente está falando, essas pregas vocais, elas estão vibrando, estão indo para cima, para baixo. Se a gente faz uma tosse ou um pigarro, a gente está fazendo isso com mais intensidade. A mesma coisa o grito, a gente também faz essa vibração com mais intensidade. Por exemplo, se eu bater a minha mão muito forte agora, vai ficar vermelha. A mesma coisa é com a prega vocal. Então a gente tem que cuidar. E o ar-condicionado também. Ar-condicionado também. Acaba ressecando mais. Isso. A alimentação é fundamental, uma alimentação equilibrada. Tem gente que tem problemas de refluxo gastroesofágico. Isso é terrível. Eu já tive esse episódio, já fiquei sem voz também. Mesmo sendo profissional da voz, mas aí a minha alimentação estava deixando a desejar. Então, enfim, quando eu cuidei, voltou a melhorar. Então tem que ter um equilíbrio, evitar excesso de café preto. Então, pelo menos se for tomar o cafezinho, pelo menos coloca um pouquinho de leite, alguma coisa assim pra dar uma amenizada. Dá por água, deixar ele aqui. Assim, nada exagerado. Tudo pode que é em excesso faz mal. Pode ser coca? Claro, pode. Só que não. Pode. Só que não. Nós vamos falar que excesso de gelado, refrigerante não, mas lá no workshop vai ter um refrigerante. Moderação, pessoal, moderação. O importante é a moderação. Então, existe gente que não consegue falar muito baixo, sussurrar, por exemplo. Eu tenho uma dificuldade de cochichar. É mesmo? Ou não sai nada, ou... Pode ter uma dificuldade ali desse controle, mas dá pra tratar. Porque a gente pega aí quem tem um timbre mais grave. Então, nós temos, sei lá, uma prega vocal de um calibre um pouco... Com mais massa, com um posicionamento também mais baixo. Então, logo, o deslocamento de ar tem que ser um pouco mais intenso do que quem é mais... É igual você tomar o refrigerante com canudinho e depois tomar a vitamina com o mesmo canudinho, né? Numa pressão vai ser maior. Já fiz eu gosto de fazer alguns exercícios, mas eu percebo que na hora de falar baixo, ou é nada, ou ela sai um pouquinho mais alto do que quem tem a voz um pouco mais aguda. Mas outras questões a gente tem que avaliar também, a parte da articulação, que acaba auxiliando nessa questão da projeção vocal. A gente tem que entender primeiro o que está acontecendo, porque às vezes para cada pessoa essa dificuldade pode ter um fundo diferente. Eu nunca consegui falar mal das pessoas por causa disso, que eu não consigo falar baixo, e eu falei, eu vou abandonar esse hábito. Tem que investigar também a questão auditiva, porque às vezes a gente... Você pensa que está muito alto, né? Tem isso também, a nossa percepção, o que está acontecendo, porque... tem muitas pessoas que têm a dificuldade para escutar e muitas vezes acabam falando mais alto, ou às vezes não conseguem perceber esse volume mais baixo da voz. Então a gente tem que fazer toda uma avaliação, mesmo não só da estrutura, mas também como está essa via auditiva. Isso é importante. Então, pessoal, vocês vão ter a possibilidade de ver tudo isso no nosso workshop. Você que está assistindo, já manda para algum colega. Ele será realizado na cidade de Pissarras, na Casa Petro. Fica ali no Morretes, mas é bem pertinho. Não sei quantos quilômetros dá da BR ali, mas não é longe. Até mandar um abraço aí pro David Romani, meu amigo, proprietário
do espaço, um lugar maravilhoso, sempre está disponível para alocação, eventos. Então quem for lá já vai ter o privilégio de conhecer o espaço, vai ter o privilégio de poder falar tanto com uma psicóloga quanto com a fono para ver se você tem potencial de melhora. A gente sempre tem. Então é incrível a diferença que pode fazer, mais um network, você vai conversar, a gente vai levar um microfone. Quem não se sentir à vontade, não vai ser obrigatório, naturalmente. A gente vai criar um espaço bem tranquilo. Mas aí, se você quiser testar, se você ainda não tem essa habilidade, vai ser um momento, oportunidade. Vamos estar ali entre amigos, por assim dizer. Muitos são amigos, né? Tanto é que os amigos... Gide, um abraço. Cristiano, um abraço. O meu amigo Everaldo, acho que vai estar presente se ele conseguir disponibilizar tempo. Falei com ele hoje. Então tem bastante amigos. Eles falavam, olha, quando for fazer, porque é vivência. É igual você querer jogar bem futebol sem não treinar. Querer andar de bicicleta sem treinar. E as pessoas, às vezes, no dia a dia, vai atropelando, levanta cedo, acorda, vai dormir tarde. E tem tantas demandas que chega no final de semana só quer descansar. Às vezes nem descansa, né? Principalmente quem tem que cuidar da casa e lava uma coisa e outra. E quando vê, segunda-feira de novo. Então lá vai ser a oportunidade de a gente ter 3, 4 horas de produção. Mas assim, para quem trabalha com vendas, vocês podem perceber que hoje um das maiores canal de vendas, de motivação, é você fazer brincadeiras. Então assim, o que é? É a segurança e a forma de você fazer uma funcionalidade. Então assim, as situações que você programa no dia a dia, situações pequenas. Exemplo, hoje está calor. A gente vem aqui, tropeça e joga no outro. Isso vira um meme que dá milhões de comentários. Aí às vezes você quer fazer, pessoas que têm toque, ela quer fazer tudo estruturada, quer falar bonitinha, não quer errar, vai lá, não tem 10 comentários, não tem 10 curtidas. Por quê? Porque muitas vezes hoje as pessoas elas estão no automático, então ela quer algo que entretenimento. Que entretenha. Isso aí, que entretenha e ao mesmo tempo que tenha o conteúdo que ela precisa. Hoje vendas, hoje muitas vezes a gente está cansado, a gente não quer ir numa loja. Então assim, como o Edivaldo falou, ou a gente tem um colega ali que a gente manda mensagem, manda pra gente aquela roupa que a gente quer, tem aquela exclusividade, ou você pega o celular e vai lá na Shopee. Então assim, as coisinhas são mais práticas, hoje são visuais. E a falta de comunicação te prejudica nessa área. Exatamente. Então, e é aquilo, se você trabalha com venda, você tem um comércio, você vai vender para quem gosta de você. Se a pessoa não for com a tua cara, ela vai para outra loja. Não importa se é mais barato, não importa se a qualidade é boa, porque nós somos seres humanos. Tem alguns livros que compõem esse acervo que a gente trouxe para o método da oratória em si, que eu sempre falo, a oratória é um dos vagões da grande locomotiva que é a comunicação. Então a voz, ela pode ser mais do que um vagão quando você consegue trabalhar graves e agudos, quando você consegue ter uma ênfase, quando você tem uma projeção maior da tua voz. Ou seja, fica aquela coisa boa de ouvir. Tanto é que se você ligar o rádio, tem música que você gosta e música que você não gosta. Por quê? Porque o padrão vibracional daquela voz nos faz bem, ou não. E daí o ser humano, ele nasceu para duas finalidades. E ele sempre está em busca dessas duas. É fugir do desconforto ou da dor. Então ele foge do desconforto ou da dor que está num extremo e ele sempre está em busca da felicidade, da alegria que está no outro. E a alegria é poder conversar com alguém que você tenha uma afinidade, que daí entra a voz. Coisa boa a gente ouvir a voz da mãe da gente, do filho. Então, quando você pega e liga a TV, hoje nem tanto, mas antigamente, o cara com um microfone conseguir segurar uma plateia daquele tamanho, mais milhares e milhares de pessoas do outro lado da TV, o cara tem que ser muito bom profissionalmente, né? Sim. Porque não é fácil prender a atenção. Hoje a gente vê que a gente dispersa com muita facilidade. E daí Silvio Santos era minha inspiração. Silvio Santos era minha inspiração.
Tem um slide do Silvio Santos na mentoria. Ele sempre fazia umas pegadinhas, deixava o ambiente mais leve, mais tranquilo, porque a gente vem com muita pressão. Então ele sempre deixava um ambiente assim que eu me sentia, eu achava muito legal. Não, é bacana, eu gosto do Silvio Santos. E você sabe que tem uma curiosidade, não sei se vocês sabem, que ele foi conhecido durante o tempo que ele começou a decidir que a vida dele era, falando no microfone, ele era chamado por alguns de peru falante. O peru que falava. De tão vermelho, nervoso e encabulado que ele ficava. Vendendo bugigangas acho que era uma balsa que fazia travessia lá do rio Niterói. E ele ficava lá e não sei o que, ele ficava muito nervoso, angustiado. E aquela dor virou uma superação. Aí eu coloco nessa lista o Winston Churchill, que ele tinha problema sério de dicção, virou um dos maiores oradores do mundo contemporâneo. Cícero da República, corria com pedras na boca, pegando vento e balbuciando, para ele conseguir entender onde que ele captava as melhores notas. Ele virou um grande orador romano e depois ele adicionou mais uma pitada quando ele viu naquela época os júris que nós conhecemos hoje poderia ser feito pela própria pessoa, o acusado. Mas aí ele viu uma defesa que não era do próprio acusado, mas era um grande tribuno da época. E daí ele falou, tem que incorporar isso nos meus discursos, que é a verve, aquela energia bacana, aquele troço que te prende, que você fica agoniado junto, que você desacelera. Oh, isso é bacana, o cara conseguir fazer essa condição. Claro que nós não estamos falando aqui que vamos sair com essa habilidade toda, mas é possível. É que assim, existe aquela diferença, né? Ou você é vítima, ou você é autor da sua história. Qual que você quer ser? E tem também a questão de você absorver aquilo que está sendo passado. Então, às vezes você vai escutar aquelas informações e tudo mais, mas não vai aplicar. Então, assim, você precisa começar a colocar em prática no dia a dia, durante alguns minutos, para aí sim conseguir ter uma evolução. E é no dia a dia mesmo. Vai no mercado, vai no lugar, vai no outro, a gente sempre está no piloto automático, né? Mas aí você chega, eu já fiz isso várias vezes, viajo, vou fazer audiência em São Paulo, no interior do Paraná, aqui, fui em várias cidades. Eu paro num posto, né, eu converso, eu gosto de fazer um suspense ali de alguns segundos, não pode ser muito tempo. Pergunta retórica também não pode ser muito tempo para não criar um constrangimento do outro lado. Mas eu chego, eu falo, bom dia, tudo bem com a senhora? Como é teu nome? Ah, eu sou Lisiane. Lisiane, eu sou Edivaldo, estou aqui na cidade, vou fazer um júri em tal lugar, tal hora. Estou procurando um bom lugar para almoçar, talvez para me hospedar. Eu não sei porquê, mas eu acho que a senhora pode me ajudar com isso. Olha que legal. Sim, tá nada, né? Não, cadê a Rose? E se for o homem também, chego lá, daí começo ali, daqui a pouco, mas tá difícil o negócio. Esse dia eu parei num posto para abastecer, tinha meia dúzia de frentista, uma mulher. Quem que veio abastecer? A mulher. A mulher. E ficou 5 caboclos em volta de um carro, arrastando no chão lá, conversando. O caboclo desceu, nossa, aí, não sei o quê. Aí eu falei, impressão minha, você é a única mulher e a única que se dispôs a vir aqui trabalhar. Daí você, mundo moderno. Então, e daí converso com os camaradas também. Daí eu chego lá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Flávio Cavalcante, falando em comunicador. Bom dia, seu Flávio Cavalcante, eu estou aqui, O que eu estou fazendo com isso? Estou me exercitando já. Porque eu vou ter que fazer o júri, eu vou ter que conversar com as pessoas que eu não conheço. Eu tenho que primeiro mostrar para o meu cérebro que aquela pluralidade de olhares não me oferece ameaça. Porque instintivamente, quando a gente vê um ambiente desconhecido, pessoas desconhecidas, todo mundo olhando para você, você não tem muito controle. Você, às vezes, entra num estado de nervosismo, ansiedade, libera um cortisol, e daí eu já falo pro cérebro, estamos treinando que hoje nós estamos, como diz o ditado, galo no terreiro dos outros, galinha. Aí, aproveitando o gancho, eu gosto muito da frase que diz que falar em público é uma oportunidade. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade que a gente tem. Não negar palco, acho que tem um rapaz que fala isso, não negar palco. Teve a oportunidade, tem o palco, tem a plateia, aproveita. Às vezes aquilo que você ouviu da tua mãe é uma lição de moral, uma historinha, e quando você começa a contar, ela começa a ser aprimorada. Imagine que legal, quando você era criança, a história, eu tive muita sorte, minha avó era uma
baita contadora de história. Ela fazia a gente imaginar até o barulho de alguém pisando num carreiro em cima de umas folhas secas. Nossa senhora, daí você fica. Daqui a pouco ela subia. Então você pegar aquela coisa que você aprendeu a fazer, uma comida, remendar uma roupa, fazer uma horta. Se você aprendeu, você consegue ensinar alguém, você está replicando a informação. E daí, com a história não é diferente. Ouvir uma história, às vezes a pessoa nunca ouviu, ou pelo menos ela nunca viu por aquele prisma. Que você pode lá levar, você já parou para pensar? Uma vez meu amigo, meu irmão, era cantor falando sobre uma frase célebre e já batida no nosso meio, que canja de galinha não faz mal a ninguém. Deu um monte de amigos. Ele estava tocando no evento. Aí você, afinal de contas, prudência, dinheiro no bolso e canja de galinha não faz mal a ninguém. Eu falei, faz. Pra galinha. Não, ele e os amigos assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Porque a gente objetifica aquilo que não é parte do nosso dia a dia. Mas é uma forma de fazer uma provocação mental e você dar uma refletida. E olha que coisa bacana você pensar diferente. Meu pastor falava assim, ó, oportunidade assim, Fernanda, oportunidade, deu uma oportunidade para você, falava assim, pastor, não preparei. Ele fala assim, mas a oportunidade está dentro de você, o palco é único, e se você morrer daqui a pouco? Então quer dizer, você tem que primeiro orar, pedir para Deus, ou você tem que ser constante. Então assim, é um passo que a gente faz de cada vez, mas você tem que estar sempre preparado para o novo e pro indiferente. Então assim, o ambiente você tem que estar preparado sempre. Sempre vai ser assustador, sempre vai ser apavorante e sempre vai ter os sintomas. Uma pessoa com TDAH, uma pessoa com dislexia, uma pessoa que tem autismo, uma palestra para ela é assim, algo é um ambiente assim, meu Deus, é como se você estivesse batendo na pessoa. Extremamente desafiador, né? Exatamente, extremamente desafiador. Mas quando você desafia e você vai em frente, você pula aquela fase, aquela etapa que você conhece o ambiente, você sabe o domínio que você tem do seu corpo, aquela pessoa tem uma autoridade e assim, ela vai replicar aquilo de tantas formas e vai ter tão objetivo para ela, porque assim, uma pessoa com TDAH fala acelerado, atropela duas palavras, não é? Uma pessoa com dislexia troca um monte de palavras. Eu mesmo adoro chamar ele de Edgar. Só porque ele colocou Ed Gomes. Por que não coloca Edivaldo? Me ajuda mais. Então, é Edgar. Edivaldo parece que não combina. Então, o nosso cérebro trabalha ao contrário. Eu tenho TDAH, então adoro falar e às vezes atropelo as palavras. Quando eu me empolgo, então, e palavras difíceis, é só Jesus na causa. É só acelerador, nada de freio. Não, é igual o pé no volante, né? É igual Então, vocês estão ouvindo aí? Cobrem de mim e cobrem delas também, que nós vamos dar um código muito poderoso, como dizem, que é você estar preparado para falar em qualquer circunstância. E então a gente vai passar algumas dicas que são interessantíssimas. Se hoje alguém chegar para mim e falar assim, Edivaldo, estou tendo uma reunião ali, e ele conseguir passar para mim um extrato, as pessoas são professores do ensino médio, não sei o quê. Se ele me der o mínimo de informação, eu já tenho uma forma de abordagem inicial e encerramento, que isso é importante. Então, você que é mecânico, advogado, sei lá, professor, psicólogo, fonoaudiólogo, filmmaker, videomaker, você sabe muito da área que você se propõe a vender. Só que nós precisamos de mais. É igual quando você vai num restaurante com uma mesa posta. Aquela decoração não faz parte não vai necessariamente te nutrir ou deixar de nutrir. O grosso da coisa ali é que vai te fornecer a energia, o alimento. Mas não é muito mais bonito de ver? Você chegar ali, aquela decoração na maionese, aquela coisa. Tem gente que chega e vai assim, eu acho que é frescura. Não, ali você está deixando de valorizar o trabalho de alguém que fez aquilo para primeiro te atrair pelos olhos, porque nós somos visuais. Então quem não é visual, chega lá e ele já desmancha tudo aquele arranjo, enche o prato dele, tchau. Mas quem fez ali, fez pensando em todo mundo. Então é a mesma coisa. Aquilo que é agradável aos olhos, agradável aos ouvidos, nós temos que botar energia e fazer cada dia melhor. E você tem essa possibilidade. Amanhã eu vou oferecer um imóvel. Amanhã eu vou trabalhar numa loja de departamento. Olha a diferença, você chegar e falar bom dia, tudo bem, com alegria, porque às vezes a pessoa não está muito feliz. Ela está comprando porque ela é obrigada.
Só que você pode transformar o dia dela em algo mais legal. Já aconteceu comigo, a pessoa chegar e pelas beiras, daí tudo bem, como é que é o nome da senhora, com o que eu posso lhe ajudar? Ah, eu estou precisando, não sei o quê. Eu falo, a senhora está precisando ou está querendo? Tá? Ah, não, estou precisando porque a minha já estragou e tal. Então vamos para isso aqui. Ela vai conduzindo, tem filho? Pergunte. Não faz mal nenhum, claro, se for um interrogatório lá na delegacia, não. Aí chegou ali tudo protocolar. Até isso está mudando hoje em dia. Eu, quando comecei há 20 anos, era muito mais formal. Hoje não, você chega lá, já tem uma galera mais acessível, mente aberta, já entendeu como é que funciona a dinâmica social, não tem essa de eu sou isso, a rigidez deu lugar à interação. Então chega lá, bom dia, a senhora tem, que legal, qual a idade, do quê? Porque daí você está procurando lá um guarda-roupa, quer entender se é para as crianças, ou é para a senhora, é muita roupa, a criança é pequena, é grande, porque ela vai desenhar um mapa mental. E ela vai entrar ali naquela sintonia com você, que o preço vai ser irrelevante. Se ela tiver a condição de comprar e você conseguiu fazê-la visualizar uma abstração da mente, se você ganhar o coração, depois você ganha a razão. Vende. Assim, representa a nossa clínica, Lume. Assim, muitas pessoas assim chegam, todas as pessoas que nos procuram, elas já estão com a debilidade, porque elas estão nos procurando porque elas estão precisando por um objetivo de alguma doença mental. Então ela já chega ali estressada, cansada, irritada, com medo, com luto, com várias questões. Então você mostrar um sorriso, mostrar um bom dia, tentar filtrar a situação, acolher ela, faz toda a diferença, porque ela vai se sentir segura. Então ela vai ver aquele ambiente ali, ela já vê com outros olhos. Então assim, quando você prepara a sua equipe, nós tivemos a reunião ontem, as meninas elas se acabam de recolher. Por quê? Criar um ambiente familiar, um ambiente onde a pessoa ela tem autonomia para falar o que ela pensa, o que ela deseja, lógico, com um filtro, né? Mas transformar aquele ambiente acolhedor muda tudo. Então assim, pra gente que trabalha com saúde mental há 10 anos, né, Liz? Uhum. Então, assim, estar preparado para o sofrimento do outro, receber, acolher e reverter de uma forma amorosa, uma forma que vai fazer diferença na vida daquela pessoa, automaticamente ela vai receber aquilo. Ai, meu filho tá com autismo e tal. A pessoa chega ali, ai meu Deus, como que vai ser a vida dele amanhã? Primeiro você escuta a demanda, acolhe aquela mãe, você vai escutando, no final você vai dando palavras para ela que ela vai falar assim, meu Deus, peraí, tem uma luz no fim do túnel. Porque a pessoa sempre vai em busca da luz do fim do túnel. Aí quando você mostra esse objetivo para ela, ela fala, Liz, eu descobri. Então assim, essa informação vai adiante. Então uma mãe que estava ali em sofrimento, ela consegue atingir um público enorme. Imagina assim, a qualidade. Bom, isso pra gente é recompensatório de receber que a gente fez diferença na vida de muitas pessoas. Eu sempre falo, quem me procura para alguma demanda, eu falo, se gostou, indica para os amigos. Se não gostou, indica para os inimigos. Me indica para alguém. É que assim, entrando aqui no que vocês falaram, é importante a gente promover conexão com o outro. Se a gente não está conectado, a gente não consegue avançar. Então, tu deu o exemplo ali da compra, do roupeiro, do armário. Então, se a pessoa falar, eu quero um roupeiro, tá bom. E vai só no automático, beleza, vai ser um atendimento ali que não vai fazer diferença para o outro. Mas se você começa a fazer questionamentos, começa a promover essa conexão, já muda tudo. Você demonstra que você está se importando. E eu dou um exemplo também do um cérebro com as sinapses ao estilo uma teia de aranha. Então, o que importa, é coisa que eu falo na oratória prática, o que importa? O que é um carro importado? É um carro que vem de outro país. É o que vem de fora. Então o cérebro da gente, em muitas circunstâncias, ele não sabe o que realmente é bom ou é ruim. Essa valoração é um segundo momento. Mas o momento inicial é o que importa e o que não importa. Então o que importa é aquilo que entra na tua mente. E daí quando a pessoa vai lá com uma demanda que ela sugere, ela teve uma ideia inicial sobre aquilo, e o vendedor vai lá e começa a fazer com que ela importe informações, aí se fosse uma teia de aranha vai acenando várias sinapses. Foi buscar o filho que está num lugar, aí o marido que também pode guardar alguma coisa lá, não sei o quê. Então a capacidade de gerar uma emoção numa abordagem simples de vender um guarda-roupa. Por quê? Dali são duas situações. Se você comprou por necessidade, atendeu a tua demanda, beleza, ele não cheira nem fede, como diz minha mãe.
Mas se ele fez o diferencial e atendeu a tua demanda, ou foi honesto contigo, falou, olha, infelizmente eu não tenho, porque o ideal para a senhora seria 4 portas assim, assado, porque teu marido que não sei o que. Você vai sair de lá tão satisfeito com esse atendimento que por mais que você compre outro lugar, a primeira coisa que vem à tua mente quando precisar de outra coisa vai ser com o vendedor. Eu tive essa experiência quando, há muito tempo, no tempo das vacas muito magras, eu passava em alguns lugares, eu ficava observando e teve uma loja que me chamou a atenção, sou cliente dessa loja até hoje, e eu fico pensando, demorou para eu ter acesso àqueles produtos uns 20 anos. Porque eu passava lá com um carrinho catando lixo reciclado. Era jovem, quase 20 anos demorou para eu conseguir estar no nível de comprar algo daquilo ali. Mas é algo então que no meu imaginário ficou durante quantos anos, se fosse uma teia de aranha? Quantas emoções acendeu ali? E se eu vou e faço uma pergunta para o sujeito, hoje você que é vendedor, ou é corretor de imóveis, o cara chega lá, vai conversar, você vê que ele não tem a menor condição, que trata com desdém, você não sabe, o mundo é dinâmico, daqui 5 anos, daqui 10. Então esse sujeito pode ser aquele que, se for bem tratado, a hora que ele tiver no outro momento de vida, ele não vai esquecer. Ele vai chegar, e é aí onde a gente entra com o tão falado hoje network. O network é isso aí, é você ter no teu celular pessoas capazes de resolver os teus problemas e os problemas dos teus amigos. Então eu preciso, tem uma demanda de psicólogo. A pessoa já fez um monte de curso de oratória, está com dificuldade, ela realmente teve um professor que pegou no pé dela quando ela era pequenininha, toda vez que vai falar, ela lembra daquele episódio e bloqueia, e daí eu sempre falo que o teu cérebro ele trabalha com algumas informações. Você chegou ali, já criou uma rusga, é como se você tivesse entrado num prédio onde você não vai achar o apartamento da alegria, porque você entrou no prédio da tristeza. Tudo ali vai te fazer lembrar. E eu tenho um colega que fala isso. Eu converso, meu Deus, extremamente politizado, advogado também, foi funcionário público e tudo mais. Nossa, você conversa, o cara é um trator eloquente. Ele falou assim, mas bota 2, 3 desconhecidos ali, põe o celular na minha frente, me dá uma plateia, um microfone. Ele falou, não vai, cara. E eu me lembro até hoje do miserável que conseguiu me bloquear desse jeito. Eu todo empolgado um dia, fiz um trabalho, eu fui falar, o professor me deu umas 3 no meio ali, que até hoje eu me lembro. Então quando eu vou falar, tem mais gente, o que é a demanda desse sujeito? Ele não tem problema articulatório, né? Ele pode melhorar, mas ele já se vira bem. O problema dele é um psicólogo. Ir lá fazer uma análise, vamos parar, não sei o quê, para ele ressignificar aquele bloqueio de quando era menino. E o bacana é que quando chega nessa condição, dá trabalho, porque tem que saber o mecanismo, né? Mas quando acerta, é como se fosse apertar um botão. Quando eu converso com gente que dá esse boom, assim, eu fico maravilhado. Acho que esse é o meu propósito de vida. É tão bom fazer o bem para as pessoas. E quando a gente faz o bem, não é aquele negócio, vai dar dinheiro, ganhar meu carro, não. Fazer o bem, às vezes você deu uma dica ali, o cara ressignificou uma história de vida. Verdade. Que coisa maravilhosa. Mas quanto mais, fala sobre vocês também, nasceram para isso. Fala um pouquinho, que o tempo voa, né, cara? Nossa, rapaz, já tá dando 1 hora. Pois então. Mole, então você é da ilha? Sou da ilha, aham. De que banda? Na verdade, ali mais do continente. Ali São José? São José? Isso, São José, aham. Mais da região continental. Lugar abençoado. Isso. Mas assim, a Forma não foi minha primeira opção de formação. Fui para outras áreas até eu entender, não, eu quero trabalhar com pessoas. Já tentei engenharia de telecomunicações, são faculdades que eu cheguei a fazer um semestre e tudo. Mas eu pensei, não, eu gosto de pessoas. E eu também tinha dificuldades na comunicação no sentido da timidez, desse bloqueio. Então foi algo que a formação também foi colaborando comigo, né? Foi colaborando ali para que eu desenvolvesse essa habilidade. Que legal. Então foi bem bacana. Fez uma alta aplicação. Com certeza, eu fui minha primeira paciente. Eu era garçonete, adorava cozinhar, entrei como garçonete e psicologia caiu assim, de paraquedas, eu comecei falei, vamos ver, acho que é essa daqui. Foi só uma experiência mesmo, porque eu ia fazer
nutrição, aí fui fazer uma experiência em psicologia e eu entrei lá e não quis sair mais não. E só depois de formado. Mas assim, eu trabalhava no Rei da Esirra, lá em Dourados do Shopping, a gente trabalhava das 10 às 10 e tinha uma mulher que ela ia toda terça-feira ia ela e a funcionária dela. E ela sentava no mesmo lugar, pedia o mesmo prato, que era um quibe cru, uma água sem gás, e ela, uma água com gás, perdão, e ela estava no mesmo lugar, e a funcionária dela sempre pedia 3 esirrinhas de carne, às vezes pedia uma de queijo e um suco de laranja. Então ali era de praxe. Então ela chegava lá, sentava. Então assim, eu sempre ficava observando, ela chegava lá, eu atendia ela acho que umas 2, 3 vezes, observando, e depois ela chegava lá, já fazia o pedido dela, antes dela sentar, oi, tudo bem, como vocês estão? E assim, ela ia toda terça-feira, era pontual. E chegava ali, e ela chegava assim, quando ia outra pessoa, não, cara, a Fernanda já sabe o meu pedido. E assim, o que eu mais gostava, toda terça-feira eu ia lá. Gorjeta. Gente, ela me dava 100 reais toda vez. Oh, sensuado. Ela deixava lá, que era da Fernanda, 100 reais. Quando chegou a época que eu tinha que dividir com outros colegas, eu ficava brava, não, mas ela deixou. E o que é isso? Comunicação? Comunicação, assim, o que eu percebia? Ela ia lá, ela mais a funcionária dela. Então o que ela ia? Ela ia para um ambiente de esconderijo em busca de uma coisa que ela gostava muito. E eu ficava ali sempre por horas conversando com ela. Ela adorava conversar comigo. E ela me contava coisas da fazenda, coisas do sítio. E eu falava, eu gosto, a minha mãe me ensinou a fazer pão, minha mãe me ensinou a fazer isso. Eu ficava conversando com ela por horas. E assim, talvez pela condição financeira dela, porque ela era bem rica, né? Então eu acredito assim que ela estava enjoada já de pessoas falando com ela de moda, disso, daquilo. E quando eu falava com ela de popular, assim, de coisas mais à vontade, ela ficava à vontade. Que maravilha, né, cara? No dia que eu saí do Rei da Esirra lá, ela parou de ir também. Ela não manteve mais nem pra comida. Não foi mais. Aí um dia a funcionária dela virou, oi Fernanda, como é que você tá? Eu falei, oi, tô bem, e vocês? Como é que tá? Ela falou assim, onde tu tá trabalhando? Eu falei, eu tô lá na Citilar agora. Ah, que bom, vou falar pra fulana que ela queria te ver. Ela foi lá comprar a Citilar assim, o padrão dela normalmente é um móveis planejado, é uma golfinho, é uma casa Bahia da Vida. Ela foi na Citilar por causa de mim. Foi lá e ficou um tempão conversando comigo, nem precisava comprar nada na loja, ficou lá e saiu sem comprar nada, mas ela foi lá pra me ver e pra conversar. Viu? A gente não quer ficar perto de quem a gente não gosta, por isso que a gente tem que ter um empenho em fazer a pessoa gostar minimamente de você para fazer negócio. Você vai contratar um pedreiro que você não gosta? Então, Um mecânico que você não gosta? Eu adorava ficar com os meus clientes pra me ganhar gorjeta. Eu acho que era o que mais ganhava. E eu não sei agora a atribuição da frase, mas eu acho que é do Nicholas Butman. Ele era um fotógrafo. E daí ele começou a entender que ele pegava pessoas em variados estados de ânimo. E daí ele tinha que fazer as fotos. Trabalhou em campanhas publicitárias da Coca-Cola. E daí ele começou a estudar como autodidata inicialmente, e depois ele se aprofundou no mundo da PNL. Mas isso acho que lá na década de 60, 70. E daí ele fala que, né, não sei literalmente pela tradução, mas que a deficiência do ser humano, a nossa deficiência, é querer tratar com lógica seres ilógicos. Porque nós somos seres emocionais. Então quando você chega ali e só aquela informação muito técnica, muito quadrada, não conecta. Olha o baita empreendimento que é o Parque Beto Carreiro. Quando você conversa com as pessoas dentro do contexto do neocórtex, aquela coisa muito encaixotada, formatada, desprovida da emoção, fala assim, você adora um lugar com muito barulho? Normalmente as pessoas falam que não. Fila? Não. Aquele agito? Não. Vai lá no parque, tem 20 mil pessoas. Porque tem emoção, tem vida. Quando você vai, eu sempre também faço uma análise. Quando você vai num churrasco, é barulho, é música, é criança, é vida. A vida começa no ruído e termina no silêncio. Você vai no velório e só cochichando. Então, o oposto do barulho é a ausência da vida, da alegria, da energia. Tanto é que aquele que jaz perdeu totalmente a energia. E aquelas pessoas que estão em volta, elas também estão, de certa forma, arrefecidas pela dor.
E quando você bota emoção, bota alegria, quando nasce uma criança é festa. Vamos comemorar aniversário. Até me cansa, porque o povo dá uma exagerada, né? Mas eu fico de longe ali, a hora que está liberando os comes e bebes eu chego mais perto, e tem barulho, tem vida. Acabou o barulho. E a comunicação é isso. Enquanto você está se comunicando, você está vivendo. Tanto é que o relacionamento, o meu, todos os relacionamentos começam inicialmente com a comunicação. E terminam pela ruptura da comunicação. Então tudo isso vocês vão ver no workshop. Exatamente. Muitas amizades falam assim, né? Ah, a minha amizade se perdeu. Ela não se perdeu. Perdeu a comunicação, perdeu a linha afetiva. É, cada um no seu quadrado, lá, às vezes até um mal entendido. E eu fiz curso de conciliador, participei da Associação Brasileira de Árbitros Mediadores e tudo mais. E a coisa que eu adoro é fazer essas composições, porque às vezes tem uma rusga ali, porque às vezes é uma interpretação que você deu diferente, aí a Nisiane também no outro polo. É como se fôssemos, o ego é como se fosse uma bolha, mas não só o ego, a mágoa também. E daí, quanto maior a mágoa, maior essa cápsula. E daí as pessoas que estão dentro das cápsulas elas não se tocam. Porque o ego, ou a raiva, ou a mágoa não deixa. Aí quando você vai lá e a pessoa se dispõe a fazer um furinho ali naquela bolha, vai diminuindo, mas pensando bem, demora. E isso é bom para todo mundo, porque nós ficamos alimentando aquilo, vibrando numa frequência terrível. Isso é a importância da humildade, você reconhecer que você também pode cometer erros e tá tudo bem, mas a humildade é você chegar e reconhecer, eu acho que a gente tinha que conversar sobre isso, eu acho que eu falei errado, eu acho que você estava errado. A humildade de reconhecer que a gente é ser humano e ser humanos erram. E não tem a mesma humildade do professor Girafales, né? Ele fala que ele só se equivocou uma vez na vida. Foi o dia que ele pensou que estava errado. Então, pessoal, vamos anunciar aqui a live de amanhã. Amanhã eu, Ed Gomes, no Penha Digital, às 19h30, estarei conversando com a Simone Vettori, ela que é do Caminhar Juntos. Eu fiz a chamada essa semana, uma pessoa maravilhosa, tive uma surpresa extremamente agradável, que pelo Instagram recebi uma mensagem de uma pessoa que eu conheço, falou assim, é minha prima. Eu falei, então será muito bem-vindo na nossa live de quinta-feira. Então, Simone, um abraço, amanhã às 19h30, aqui no Penha Digital, eu, Ed Gomes, contigo. Conversa descontraída e de muito conteúdo, tal como foi a nossa aqui. Tenho que agradecer essas maravilhosas que estarão com vocês no workshop. Querem uma palavrinha de encerramento para o... Apenas agradecer mesmo pela oportunidade e esperamos vocês lá. Exatamente, vamos ajudá-los a pular o degrau, próximo nível da tua comunicação. Quem se comunica vive melhor. Nós duas somos coloridas, tá? Rosa, verdinho, porque já expressa a alegria. O Edivaldo, ele é mais assim, mais preto, civil. assim, mais civil, então assim, se conecta, tá? A gente aqui é a gente é a expressão da energia, ele é a expressão da encrenca. É o lado, como é que é? O lado escuro da força? Não? Ele é o lado escuro da força e nós é a energia viva. Então, assim, esperamos vocês lá para vocês conhecerem os desafios do lado negativo e do lado positivo. Elas são a cereja do bolo. O verde esperança é a cereja que lembra essa cor ali. Então, vamos aos nossos patrocinadores, senão a gente não consegue comprar aquele frango assado do Bastião no domingo. Júlio Lanches, o tradicional lanche que fica na região central há 28 anos, sempre a sua melhor opção, anexo ao top. Melhor batata frita, ó, o relato aqui, ó. Um parquinho lá maravilhoso pra você e com as crianças. Gente, eu vou lá direto, meus filhos amam. E olha, meus parabéns pra Caixa de lá. Eu adoro ela, eu vou lá às vezes pra ficar conversando com ela. Tá vendo? A gente compra de quem a gente gosta. Livens Consultora, detalhes imperdíveis, padrão elevado. Cadmus, Escola de Formação de Vigilante. Um abraço, meu amigo Ivan Segata. Temos que fazer um vídeo, uma live ao vivo aí, mostrar onde o cara pode adquirir uma profissão aqui pertinho da nossa cidade. Ali na... Como é que é o nome da Variante? A Variante. Pouco depois, lá perto, anexo a Gun Shop. Marcenaria Schmegel, móveis planejados com qualidade. Academia Pelé Team, do nosso amigo Luciano Jesus, vereador aqui de Penha.
Pesque, Pague, Barracão. Um abraço, meu amigo Leopoldo Volpe. Toda sexta e sábado, a partir das 21 horas, bailão. Na quinta-feira, ele tem aula de dança. Tem o grupo BS. Um abraço para o pessoal do BS. Estivemos lá esses dias fazendo uma cobertura ao vivo. Tinha muita gente. Eu perguntei se eu tinha concerto. Falaram que eu aprendo a dançar. Se eu aprendo, imagine vocês. E no domingo tem bingo, uma rodadinha de bingo, que você pode ganhar um dinheiro, e uma rodada de dança. 3A, maior distribuidora de camarão Santana do estado de Santa Catarina. Um abraço, meu amigo Luiz Adelmo. Pousada do Rei, estive lá hoje, estive lá ontem. Daqui a pouco eu virei inquilino do homem lá. Pousada do Rei, do nosso amigo Everaldo Dalpozo, conhecido como italiano, foi o rei Arthur por 3 décadas no Parque Beto Carreiro. Vale a pena a visita. O cara tem lá toda o que ele usava nos shows. É uma pessoa de um coração enorme. A pousada é grande, o coração dele é maior ainda. Terraplanagem Marquete, sonhos alimentam o sucesso e nós realizamos seus sonhos. Lume, clínica multidisciplinar, cuidando do seu corpo e da sua mente e trazendo um workshop de oratória. Um abraço, fiquem todos bem e fique de olho. We're unstoppable. Let's go, let's go.